gente, estamos de volta. O papo tá muito bom. Eu não falei que o Henrique era ótimo, gente. É uma delícia conversar com ele. Olha, fantástico. Eu sabia que ia ser muito bom. Então, vamos esperar agora todo. Oi, Cacá, Letícia, Fernanda. Ah, que bom. Olha, Henrique já entrou. Vamos recomeçar. Ó, vamos lá. O papo tá muito bom. Estamos aguardando ele. Aê, Pronto, vamos. voltamos. Vamos Então lá. a gente tava falando sobre a questão dos efeitos, Da estatina. das estatinas, né, os Colateral. efeitos pleiotrópicos Isso, na diminuição do LDL. É isso. interessante porque existem vários estudos que mostram que a diminuição do LDL realmente há uma redução na incidência de doenças cardiovasculares, quando Sim, você sim, diminui o LDL, tá? No entanto, aumenta-se a mortalidade por todas as causas. exato. É como o Dr. José Neto fala, a pessoa morre com colesterol bom, morre com Exato. um nível de colesterol saudável. Quer dizer, de que adianta? Né? Tem um estudo, um dos estudos mais famosos que mostra como essa questão é forte na crença das pessoas, é o estudo que Uhum, foi feito, que é o chamado estudo de Minnesota, onde uhum. foram pegues 9 mil pacientes psiquiátricos internos. Nossa, Eram dois hospitais, eles foram divididos em dois grupos. Um dos grupos usou manteiga e o outro grupo substituiu a manteiga por óleo de milho. nossa. Ah, E eles fizeram o estudo, se eu não me engano, durou 2 anos, foi na década de 70 que esse estudo aconteceu. E o ah. que é que eles observaram? Eles observaram que sim, o colesterol baixava quando se Uhum. usava o óleo de milho, né? E que sim, as doenças cardiovasculares diminuíam. No E aí? entanto, os caras morriam mais de câncer, morriam mais de derrame e morriam mais de infecções. Olha, Quando iam comparar, a mortalidade dos dois grupos era maior nas pessoas que estavam usando óleo de milho. usando óleo de milho. Tá entendendo? Exato. Então é interessante a gente considerar isso aí, porque existem diversas teorias, diversas hipóteses que mostram que o colesterol LDL, o colesterol de uma maneira geral, ele tem um efeito imunológico sobre o corpo. Exato. Né? Existe uma propriedade da molécula da lipoproteína de LDL chamada Uhum. chorusensing. Ela, Protetora, na verdade. ela é protetora. Quando uma bactéria invade, por exemplo, o nosso sistema respiratório, ela libera substâncias que ela faz, é como se fosse uma substância de detecção de ambiente. Sim. A bactéria, ela analisa o que ela libera e o que ela recebe de volta. Quando ela recebe de volta quantidade equivalente ao que ela liberou, aquele ambiente está propício para ela se desenvolver. Então, ela dá Uhum. início ao processo infeccioso. O colesterol, o LDL, ele se liga nessa substância liberada pela bactéria e não deixa a bactéria perceber. Então, quando ele faz isso, a bactéria não invade, A célula. não Não desencadeia o consegue. processo Exato. infeccioso. Isso. A gente Entendeu? pode Então, trazer para o vírus, né? exatamente, o vírus também. Então, assim, a gente tem tantas funções importantes do LDL colesterol, e é exatamente por isso que a estatina tem tantos efeitos colaterais. É. Quando você bloqueia a produção de LDL, ou seja, quando você diminui a produção do LDL pela estatina, você aumenta risco de demência, você Uhum. aumenta problemas musculares, dores Exato. musculares, você aumenta risco de diabetes. Por Você. Se eu Ah. estou inibindo uma coisa que teoricamente é o grande mal da humanidade, por que eu aumento todo o Aham. problema? Sabe? O desconfiômetro tem que estar Tem que ligado. estar ligado. É, a gente podia também falar um pouco sobre a importância desse colesterol para as células, né? Assim, por que que ele é tão importante? Por que que é tão fundamental, né? O que que ele vai formar? O que que ele vai trazer de benefício para o corpo da gente? E aí Perfeito, vamos. perfeito. Eu costumo dizer que se não fosse o colesterol, eu não era homem e você não era mulher, porque os hormônios Exato. sexuais são baseados em colesterol. A vitamina D, olha como a gente acaba chegando no Covid. Não tem jeito, tudo leva ao Não tem Covid, né? jeito, Hoje tem em que dia, levar para o Covid. a, a- Imunidade, olha como é interessante. O colesterol, ele é base para a fabricação da vitamina D no nosso D. corpo, Exato. Que na verdade é um entendeu? hormônio, né? Que na realidade é um hormônio. Então, o 7-deidrocolesterol, ele é
ativado na superfície da pele pela luz Luz do ultravioleta, sol, né? isso. Se transforma no calciferol, e esse calciferol vai ser modificado no fígado e nos rins para poder virar Hidrogênio. a vitamina D, Incrível, né? né? Então, Incrível. quer dizer, o que é que acontece? A gente precisa de colesterol para a gente poder fabricar hormônio sexual, para a gente fabricar vitamina D. A gente precisa de colesterol para a membrana das nossas Membrana, células. que é Sem uma colesterol, a membrana das células não tem uma estrutura isso, sustentável. A ela é gente uma bicamada lipídica. Coisa que a gente derreteria. Se a gente não tivesse colesterol, a gente derreteria, que nem vela, por conta isso. do calor. Entendeu? Então, quer dizer, o colesterol ele é fundamental. Testosterona, progesterona, estrogênio, todos são hormônios baseados em colesterol, Exato. né? Tanto é que, uma coisa interessante, você observa em indivíduos que diminuem drasticamente a produção de colesterol por conta das estatinas, você observa também um aumento dos caráteres femininizantes nos homens. Exato, exato, Porque exato. diminui a produção de testosterona. Claro, Tá entendendo? e quando diminui testosterona, aumenta o estrogênio também, né? Aumenta o estrogênio, E né? aí, Então, a gente, sabe, é uma substância que tem tanta coisa positiva, tanta uhum. coisa importante no corpo que ela Enzimas faz. também, né? Oi? Cérebro, Sim, cérebro, a enzimas, maior parte do nosso colesterol está no cérebro, cérebro, exato. né? Tanto é que quando você obstrui a fabricação de colesterol, você tem um risco maior de desenvolver demência, né? Então, quer dizer, assim, é surreal, é É bizarro, surreal. como usando a palavra que o Dr. Souto adora usar, bizarro. Eu acho Bizarro. bizarro se desconfiar de uma substância dessa Uhum. porque ela estava lá na artéria por causa de alguma coisa, sabe? É, E não se procurar o que é que fez essa substância chegar até lá, sabe? É uma coisa, muito estranho, né? sim. Mas o que é que acontece? Se criou Hum. uma indústria poderosa ao redor disso, porque se a gente parar para observar, Ana, a questão do colesterol desencadeou desencadeou a demonização da gordura, Sim. desencadeou o endeusamento da gordura poliinsaturada dos óleos vegetais, desencadeou o aumento do consumo de carboidratos. Olha, tudo Uhum. isso partiu do colesterol, do fato das artérias estarem lá com aquela placa de colesterol. E Exato. aí, quando você pega os aspectos econômicos, e desencadeou a indústria farmacêutica. Então, quando você pega os aspectos econômicos disso, né, é uma coisa muito séria, porque a indústria da soja hoje é uma indústria multibilionária Exato. O milho também, né? do milho, Exato. né, e que recebe subsídios fortíssimos dos governos. Eu acho que isso Então, tudo começou lá atrás com aquele estudo do Ansel Keys, que sim, eles viram aí um panorama perfeito, né, comercial e político e econômico uhum, uhum. para começar a montar toda essa estratégia. É uma teoria da conspiração isso, mas realmente Mas né? se Não você. tem outra. Não tem outra forma. Porque assim, eu acredito que o Ansel Keys não era um demônio, entendeu? Eu acredito que ele estava querendo o melhor para a Claro, ciência e para a humanidade. O problema é o seguinte: o problema foi que ele partiu de um pressuposto errado e fixou esse pressuposto. Porque veja bem, Ana, quando eu vou fazer um estudo, o meu objetivo com o estudo é provar que eu estou errado. isso, Eu tenho que provar a minha hipótese nula. E isso. não a hipótese que eu estou. Porque se eu for procurar um estudo para provar que eu estou certo, é muito fácil. Foi o que ele É, fez. Ele foi o que ele excluiu os fez. países que não diziam nada, não diziam o que ele queria, e colocou só os países que Manipular. diziam o que ele queria. E não É fácil manipular. E assim, eu manipulo achando que estou certo. isso, ele acreditava veementemente de que o Exatamente. era certo e inclusive vários pontos não foram considerados, inclusive a questão da ingestão de açúcar, né? Uhum. E você tem um estudo totalmente manipulado, mas que a partir disso teve uma mudança drástica na pirâmide alimentar, Exatamente. que Tudo, antes tudo. era Mudou tudo. diferente. A gente passou a demonizar a gordura saturada. E aí, essa demonização da gordura saturada fez a indústria dos óleos vegetais
explodir. Explodirem. Dos Né? cereais Dos matinais. cereais explodirem, porque não tem gordura. Exato. Né? E a coisa tem esse caráter e é assim tão sério que ainda hoje a gente vê aberrações, como por exemplo esse Nutri-Score que a gente tem aí na Europa. Eu vi. Você viu o post Nossa, que eu coloquei? Né? vi, Aí em eu Portugal vi. não tem ainda. Né? Não, não, ainda não tem. Não chegou ainda. Na realidade, Portugal é um dos países que algumas empresas tiveram a opção de adotar, mas o país não adotou. Mas já foi adotado na Sim, França, foi adotado na Bélgica. O próprio órgão da Comunidade Econômica Europeia está querendo botar sim. em todos os países. A OMS aprova esse Nutri-Score. E o que é que o Nutri-Score diz? O Nutri-Score é uma escala de A Hum, a E, de verde escuro a vermelho, aonde você tem o julgamento daquele alimento. Só isso. que o julgamento é baseado em quê? Não é baseado em, primeiro, não é baseado em comida de verdade. É Uhum. baseado em si. Ele tem alta quantidade de gordura saturada, alta quantidade de sódio, alta quantidade de açúcar, é o único critério interessante. É, Aí esses três aqui diminuem o valor diminui o do, score. do Se tem produto. muita fruta, muito vegetal, muito cereal, aumenta o valor do produto. Aí gera as aberrações. Isso. Aberração do tipo carne moída, 100% natural, tem É, classificação E, porque, porque tem gordura porque, saturada, porque tem exato. sódio, né? Aí, carne vegetal, 100% processada, classificação A. É um absurdo isso. Sucrilhos, 70% de açúcar, classificação A, porque tem pouco sódio e pouca gordura saturada. É E é tudo feito de total. vegetal. Exato. Tá entendendo? Então, quer dizer, Puro como é, carboidrato. como é que a pessoa olha para um negócio desse e não percebe que está errado? Não, percebe? Aí é onde entra essa questão que o Ansel Keys tinha, que era essa questão de ter colocado uma coisa na cabeça dele e para ele aquilo ali estava certo e ele ia convencer todas as pessoas de que aquilo ali estava certo, Exato. né? E ele fez isso. E ele fez isso. Fez? Ele E quem não acreditou ou quem não embarcou com o Yudkin, que acreditava que o problema estava no fez. açúcar, né? Que era um bioquímico inglês, Excluído. é excluído. O cara Considerar deixa o cara deixa de receber financiamento para os experimentos, o cara deixa de receber o Yudkin, ele perdeu, ele era professor titular da cadeira, ele perdeu, ficou tão deprimido com o que aconteceu com ele, que ele se afastou. Quando ele voltou, deram um escritóriozinho desse tamanho para ele. Pura politicagem. Tá entendendo? Então, É, quer dizer, infelizmente, no mundo que a gente tem hoje, a gente tem que entender que a ciência é muito importante, mas eu não posso ser ingênuo em achar que só a ciência vai resolver. Tem que exato. ter, infelizmente, tem que ter política, tem que ter lobby, tem que ter. É, Essas ações têm que acontecer. é, Né? sim. Infelizmente. A gente vive num mundo onde a ciência tem o seu lugar, mas ela tem o seu Uhum, lugar em círculos muito reduzidos. Na exato. maioria, no círculo político, nos governos, o lobby funciona mais alto. Né? É, E dinheiro assim, manda. dinheiro manda. Follow the money. É, Né? Por que a gente tem uma OMS hoje sugerindo 180 gramas de grãos para combater o Covid? Tá entendendo? gente, foi Nutrição demais em aquilo. épocas de Covid. Não coma Isso. açúcar, mas coma 180 gramas de grão. Ou seja, troque o açúcar doce pelo açúcar sem gosto doce. 6 por meia dúzia, é. Exato. Né? Uhum. Troque. Essa recomendação foi a que mais me chocou. Fala. Tire a gordura saturada, não coma carne Isso. e E coloque óleo coloque de os olhos. canola. Exato, Coloque eu óleo de vi isso. soja. Eu vi isso, eu fiquei Cara, chocada também. como assim? Por que E ela vem faz isso? E Por vem que ela... tudo contra do que a gente fala, né? E aí a gente fica fica igual aquele Yudkin lá você se deprime porque você quer, é como você diz, faça parte da rebelião, porque É, realmente tem que ser uma é. rebelião. Aí quando você vai analisar, Ana, o que é que você tem? Você tem a indústria da soja multibilionária. Eu não duvido nada de você ter uma Monsanto entrando em contato com a OMS, Certeza, com certeza. patrocinando, né? Porque quando a gente vê essa questão, por exemplo, a questão do câncer e da carne, né? Que a Uhum. gente viu que uma aberração
você dizer que carne causa câncer Causa por conta câncer. uma aberração científica, não faz nenhum Sim, sentido. não Mas aí faz. quando a gente vai ver, um dos componentes do conselho que chegou a essa conclusão, que inclusive ele se pediu para sair, porque ele não aguentou, disse que a maioria das pessoas que estavam lá era vegana. Ah, pois, tá vendo? Tá entendendo? Então, quer dizer, Tô. ok, que tenham veganos, mas que tenham veganos e a mesma quantidade de pessoas que comem carne, para poder Comem carne. você ter uma opinião equilibrada, Claro, né? exato. Porque se eu botar só gente que comia carne, eu também iria criticar, porque não está certo. Sim, não tá certo. Você tem que ter todas as visões ali, discutir para Exato, chegar com, né, com embasamento exatamente. científico. Eles separaram 800 estudos. Nossa, Dos 800, eles só usaram 14. E dos 14, 13 diziam que carne não causava câncer ou a relação era significativa, caramba. era estatisticamente insignificante. Só Uhum. um mostrava uma relação. E esse foi um Um, estudo feito pela Universidade de Loma Linda, que é a Universidade Adventista, e os adventistas são veganos. exato. Ai, os Tá entendendo? Então, adventistas quando de novo. você puxa isso aí você fica, caramba, como é que É, pode? Aí eu vou passar uma orientação para um planeta. 7 bilhões de pessoas que é, acham que carne dá câncer. é difícil demais, né? Não É é? É verdade. É muito impressionante. difícil. Eu fico meio revoltado com essas coisas, não vou Eu mentir, não. também fico, gente. Mas é normal, né? A gente tem que continuar na batalha É, porque não a tem gente tem jeito. que. A nossa função é essa, entendeu? A gente tem que fazer barulho. Tem que fazer Porque, assim, barulho. não adianta a gente ficar calado cuidando da nossa saúde. A partir do Não, momento, a partir do momento em 2017 que eu acordei, que eu saí da Matrix, sim, aquele filme da Matrix, ele é muito significativo muito. nesse sentido, né? A partir daquele momento que eu saí da Matrix, eu não consigo olhar para uma pessoa que está comendo pão 20 mil grãos, É, achando que está fazendo uma boa troca porque deixou de comer o pão é original. Não, não verdade. dá. Eu não Não consigo dá. olhar para isso e dizer para ela, tudo bem, continue assim. Eu não consigo. Ela pode até não mudar. Eu acho que a Isso. nossa função, sabe, Ana, é conscientizar. Eu Isso tenho que aí. passar a informação. A decisão não pode ser tomada por mim Não, e eu isso. não vou me transformar no chato, que fica o Não, eu tempo todo, também ai, não. não, certo? Mas eu tenho a obrigação de passar essa informação. E a gente faz isso com as lives, com o Claro, podcast, com os claro, nossos posts. claro. Isso. Uma E com o vez que próprio eu exemplo. e com o nosso exemplo. Uma vez que eu passo essa informação, ok, a decisão agora está nas suas mãos. Isso Eu aí. não É o posso, que não eu posso, falo né? também. Não É tenho isso aí. esse poder, né? É aquela É, questão mesmo de você informar. A partir do momento que você informa, a pessoa decide o que ela quer. Eu postei isso hoje, falando sobre essa questão de você se empoderar da sua saúde, de você ter o conhecimento e fazer as modificações de acordo com o que você deseja. Às vezes, o saber não é suficiente, né? A gente vê aí exatamente. médicos que sabem que fumar faz mal e continuam fumando. Então, Isso. saber não é suficiente. Você tem que fazer o movimento da mudança também. E aí é uma decisão unicamente nossa. Exatamente. Exatamente. É exatamente o que eu penso. E é assim, uma vez que a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo, né? Não sei se você lembra no filme da Ah, Matrix, tinha o traidor, né? Que é o Cypher. É aham, uma hora que ele quer voltar para a Matrix. Né? Ele é uma sim, pessoa que ele saiu, mas ele não se conforma em viver numa condição, mesmo que seja uma condição falsa, mas ele não se sim. conforma em viver numa condição real, mas ruim. E ele quer É, voltar para a Matrix e por isso ele trai o grupo. Né? E tem uma certo. frase que ele diz, tem uma hora que ele é reincorporado na Matrix, que ele está fazendo um acordo com o inimigo, vamos chamar assim, que ele está comendo um bife e ele diz assim, eu sei que esse bife são apenas impulsos nervosos que estão chegando no meu cérebro, eu sei que essa carne não é de verdade, mas eu não estou nem aí. Ignorância é uma bênção, ele diz. Exato. Né? É isso Então aí. é assim, a ignorância não é uma bênção, tá Não, certo? E o não é. fato de você saber te dá o poder de você escolher. Mas também te dá responsabilidade a Responsabilidade. partir do momento em que você sabe que aquilo ali vai te fazer mal ou vai te causar algum problema. Você tem a responsabilidade. Você pode não seguir a orientação. Você pode continuar comendo seu Uhum, bolo, se empanturrando de chocolate e isso. tomando seu refrigerante. Você pode fazer isso.
Isso. Infelizmente, não sou eu que vou tirar isso da sua mão. Mas agora Não. você já sabe o que te Sabe? causa mal. Você já Exato. sabe o que você tem que fazer. E se Uhum. você sabe, você tem a responsabilidade de mudar ou não. Não, não. Mas lá na frente, quando você tiver obeso, com síndrome metabólica, hoje inclusive eu falei isso, Ah, obeso, com síndrome metabólica, tendo que amputar um pé porque está com isso. diabetes, tendo que fazer hemodiálise porque seus rins estão lascados por conta da diabetes, do diabetes Isso. também, cego porque por degeneração macular por conta do diabetes, você tem que ter a consciência de que você teve a oportunidade de mudar. Exato. E aí a gente cai também naquela situação do sofrimento e do sacrifício, né? Qual é o sofrimento e qual é o sacrifício que eu quero? Que as pessoas falam, nossa, Exatamente. você é radical, é horrível viver assim, como é que você consegue? Não é assim. Você escolhe, né? Ou Isso. você vai sofrer, porque tudo tem sofrimento, ou você vai sofrer por abrir mão a maior parte do tempo daqueles prazeres, entre aspas, Exatamente. ou você vai sofrer no futuro pelas doenças, pelas Perfeito. necessidades que você vai Perfeito. ter de fazer uma hemodiálise e ficar preso numa máquina 4 dias por Uhum. semana, enfim, uma série de problemas, amputações, demência, enfim. É tanta coisa que a gente vê aí. Você tem que escolher seu sofrimento, Exato. né? E se E você puder assim, fazer isso agora? ninguém aqui está dizendo que, por exemplo, eu vou falar do meu caso, tá? Eu Ah, sou 98% do meu tempo eu sou carnívoro. sim. Não, esses 2% é o quê? É o café que eu tomo todos os dias, que eu gosto, Uhum. gosto do sabor. Uma vez ou outra que eu como um abacate que eu gosto, uma É, castanha do sim. Pará que eu gosto, são esses Uhum. 2%. Mas veja bem, eu não sou aquela pessoa que quando sai com os amigos, quando saía, né? Porque agora ninguém tá saindo de casa. A gente tá saindo Quando do nada. não é ninguém tá saindo, mas quando saía com os amigos que iam por rodízio de pizza, eu ficava criticando todo mundo ou não comia. Se eu tenho 98% da minha vida regrada, controlada e saudável, esses 2% e eu for para um rodízio de pizza, Exato. não vai me causar isso que eu acabei de falar. O Isso. problema é que são aquelas pessoas que estão comendo errado todos É o os dias. inverso. É o inverso, e tem É o 2% inverso. de comida saudável, né? Isso. Isso. Exatamente, Esse é o exatamente. problema. É o que eu sempre falo também. É o inverso, né? É, mas antes a gente parou do colesterol, que eu nem sei mais. A gente já falou Esse, tanta coisa. esse assunto é tão maravilhoso, né? Que a É gente muito vai. bom. É É muito muito bom. incrível. Eu me empolgo muito. A gente vai se divertindo. Então, assim, para concluir essa Ah, história do colesterol, sim, certo. existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Framingham, né? E Aham, esse é um dos estudos que está acontecendo, é um estudo epidemiológico, não é um estudo intervencional, tá? Ou seja, sim. eles já faz acho que uns 30 anos que eles estão acompanhando, já está na segunda ou na terceira geração Ah, de incrível. pessoas que estão sendo acompanhadas através de questionários e tudo mais. E cada vez mais se mostra, né, porque a tecnologia vai aumentando, né, vai avançando. A gente antigamente não tinha como detectar o LDL, o HDL, era só Isso. colesterol total. Agora nós já temos, e aí agora a gente já consegue pegar os subgrupos dessas lipoproteínas. Então, cada ano as coisas vão avançando e cada vez mais vai se observando o quê? Vai se observando que o LDL, ele tem na realidade um caráter protetor, Isso. principalmente na fase idosa. Então, quando você Verdade. observa os idosos que morrem mais tarde, são aqueles idosos que têm a maior proporção de LDL no sangue, LDL. né? Uhum. LDL e HDL. O LDL mais alto e o HDL mais alto Mais, também, e os aham. triglicerídeos baixos, Mais né? baixos, isso. Então, a gente observa que para longevidade, ou seja, se você tem mais de 60 anos de idade e você tem o seu LDL alto, você deve se dar os parabéns, É. comer um bom bife de chouriço, né? Ou então Isso. uma boa picanha e Aham. comemorar o fato de você ter o LDL alto. Porque isso É. é protetor para você, né? É uma Exato. coisa Muito que lindo. o doutor Assim Malhotra fala muito, Sim, né? melhor, Ele tá. diz que toda vez que alguém chega, algum cliente, algum paciente chega para ele e diz que está com colesterol alto, que é uma pessoa de mais idade, ele diz parabéns. É Agora vamos cuidar verdade, eu dos também outros faço isso. marcadores, porque é isso Aham. aí, é isso aí. Eu tinha um colesterol super baixo, sabe, Ana? Vou até te dizer, porque eu faço exames regularmente e o Uhum. meu exame de colesterol era baixo. E isso era uma coisa que me chateava por Certo. ser baixo, entendeu? Porque, assim, não faz sentido
um Não, colesterol muito baixo, né? claro que não. Eu vou te mostrar aqui exatamente quanto era. Eu tenho eles aqui. É bom a gente falar números porque para as pessoas terem uma ideia do que é um colesterol baixo, né? Quando você fala. Pois é, eu vou aqui. Esse exame aqui foi no dia 29 de janeiro de 2018, tá? Ah, O meu colesterol, cadê ele? O meu colesterol tava, cadê? Colesterol total tava 140. olha. Nossa, estava abaixo do 140. mesmo. Mas um cardiologista, quando olha isso aqui, ele diz, cara, você Tá super tá bem, caraca, super bem. parabéns. Aí ele te dá os parabéns. Dá os parabéns. O meu HDL era 54. Hum. Não era ruim, Não, não mas era, mas tá. não era É. alto. E o meu LDL, 76. Meu Deus, Tem muito baixo. noção? O Tem. limite do LDL é 130. Olha Ou isso. seja, abaixo de 100. Esse aqui é o limite que o pessoal coloca aí, né? Sim, Então, quer sim. dizer, uma pessoa com esses marcadores Mais perigoso. leva, é muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Se a Muito gente, se mais. eu, e é interessante, porque se eu fizer um retrospecto da quantidade de vezes que eu gripava, da quantidade de vezes que eu adoecia com esse perfil aqui, era Exato. muito maior. Hoje, exames feitos agora em janeiro, no Aham. mesmo laboratório, que eu gosto sempre de fazer no mesmo laboratório Sim. para ir alcançando, olha que interessante. Ele. Colesterol subiu para 224. Olha, Fiquei tão feliz quando subiu para muito 224, você bom, não né? tem Uma noção. conquista. É uma conquista, porque, Isso, assim, entenda, eu passei a ter uma dieta com mais gordura, então era isso. hora de se esperar que ele subisse, E é né? uma dieta Agora, muito mais saborosa, né? muito mais saborosa, muito mais saudável. Agora, olha que É. interessante. O Hum. meu HDL saiu de 54 para 71, Olha que maravilha. entendeu? Muito bom. Então, meus triglicerídeos Triglicerídeo, isso é que eu ia perguntar. 61. Olha Não, isso. isso. Ele aumentou também os triglicerídeos, era 34, mas é de se Sim, esperar que mas ele mesmo aumente. assim Mas tá muito bom. a relação entre Exato. triglicerídeo e HDL está muito melhor. Tá muito boa. O meu LDL, que era, quanto que eu te falei? Naquela outra, era 76, está 138. Isso, gente, que a gente está falando da relação do triglicerídeo com HDL é um marcador importante. Então, você pega assim, o Uhum, valor do seu exame do triglicerídeo, divide pelo HDL. Se der menos de exatamente. 2,5, tá joia. Se der Ideal é mais, ideal menos de um. menos de um. Menos de Menos um? de um é o ideal. Assim, Caramba! 2 para baixo tá Eu legal. considero. Certo? 2 para baixo tá legal. É. Mas se tiver menos de um, tá mais legal ainda. Significa o Então, quê? O ótimo. HDL tá legal e o triglicerídeo Isso. tá baixo. Tá Porque o baixo, triglicerídeo é exato. um reflexo direto da tua ingestão de carboidrato. Exato. Isso aí. E é Entendeu? uma É pouco um reflexo olhado, direto. né? E é Uhum. isso, exatamente. E é Então, pouco olhado. às vezes a gente está analisando o exame e a pessoa diz assim: ah, Henrique, olha aqui os meus exames. Eu nem como tanto carboidrato. Eu vou para os triglicerídeos, está 300 e tanto. De como é? Você não come carboidrato? Como assim? Porque é um reflexo. Porque o que É. acontece? Esse triglicerídeo que aparece aqui é o triglicerídeo produzido pelo fígado que está indo para Isso, o tecido adiposo. isso. Isso aí, Entendeu? isso aí, isso aí. Muito bom, muito, muito incrível isso. Eu ia perguntar uma coisa, mas fugiu da minha cabeça agora, mas deixa, eu não vou lembrar. Depois a gente faz uma parte 2 da live. Muito bom mesmo. Então, o que mais que a gente tem que falar? Fugiu, eu Nossa, queria uma a coisa que gente já tava... cobriu tanta Já coisa já. não é? Ah, era isso que eu ia perguntar. Assim, Ah, vamos falar de uma forma prática. O que seria uma alimentação bacana para as pessoas terem um bom padrão, um bom perfil lipídico, né? Como que a gente pode se alimentar bem para a ótimo. gente ter saúde, um ganho, um perfil lipídico bacana, com colesterol legal, LDL, um HDL, com triglicerídeo também. Como é que a gente pode fazer isso aí, né? Ótimo, De perfeito. uma forma prática. É muito legal. Vai ser bem claro isso aqui. Isso. Eu escrevi, com minha namorada, eu escrevi um livro, né? Um e-book, chama Cozinha Ancestral. Né? Ah, sim. E lá no Cozinha Ancestral, a gente concluiu o livro com o ABC da Cozinha Ancestral. São 3 passos que são os passos para você ter uma boa alimentação. Certo. Por que esse nome Cozinha Ancestral? Né? E
por que é tão importante a gente encarar essas coisas dentro do aspecto evolutivo? Porque o que acontece é o seguinte, Ana, infelizmente, nós profissionais de saúde, a gente vê muito pouco evolução na nossa vida, né? Exato. O que a gente vê, na realidade, é um momento, a gente estuda o corpo como ele está agora, a gente não entende Isso. como ele se formou, né? E como a gente não vê evolução, a gente esquece, muitas vezes a gente acha que o que existe hoje está 100% adaptado ao ambiente que existe hoje. Mas isso Exato. não é verdade, né? Do ponto de vista evolutivo, nós temos muito mais a ver com o ambiente de 300 mil anos atrás, 180 mil anos atrás, do que o ambiente de hoje. Isso. Porque foi o ambiente onde nós passamos a maior parte do tempo. Isso. Não deu Isso. tempo a gente se adaptar às mudanças e revoluções que aconteceram nos últimos 100 anos, né? Uhum. Então, justamente por conta disso, é que a gente tem esse descompasso. Um descompasso entre genética e ambiente. A nossa genética está querendo ir para um canto, mas o nosso ambiente é totalmente diferente e aí a gente tem tantos problemas, né? Certo. Então, essa sua pergunta é uma pergunta muito legal, é uma ótima pergunta para a gente fechar, porque Sim. ela é o aspecto prático. Como é que eu faço? Né? Isso. Então, para a gente entender esse aspecto prático, é bom a gente ver um pouco da história evolutiva, de forma bem rápida. Nós somos Tá bom. primatas e somos descendentes de primatas, né? Certo. Então, há mais ou menos uns 6 milhões de anos, a gente, um pouco mais talvez, a gente lá na África, onde nós surgimos, né, o berço da civilização é lá, houve uma mudança de conformação nas placas tectônicas que Uhum. ocasionou mudanças ambientais. Essas Certo. mudanças ambientais, elas fizeram com que houvesse mudanças climáticas e, consequentemente, mudanças na vegetação. Os nossos Certo. antepassados da época eram antepassados que consumiam folhas, principalmente. Eles viviam nas árvores. Essas árvores Sim. diminuíram de quantidade, então alguns deles tiveram que descer. No que eles tiveram que descer, e é bom entender que a gente não está falando aqui de uma coisa de uma semana, nós estamos falando de coisas de Sim. milhões de anos. Milhões de Tá? anos. No que eles desceram, eles vislumbraram outras possibilidades de alimentação. Um Alimentação. grupo, uma linhagem, continuou comendo planta, e a outra linhagem começou a comer restos de animais que eram caçados pelos carnívoros. Nós Uhum. descendemos dessa linhagem. Tá? Então, há Certo. muito mais tempo, há 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, nós começamos a nos alimentar de restos do que os carnívoros deixavam para trás. Sim. Então, na medida em que a gente começou a se alimentar desses restos, a gente teve acesso a um alimento de muito mais densidade nutricional. Essa densidade nutricional favoreceu um aumento da nossa capacidade cerebral. A gente vê Olha. isso com o aumento do tamanho do crânio nos Exato. registros fósseis. No que esse crânio aumentou, cérebro maior significa mais habilidade. Mais habilidade significa mais inteligência e mais habilidade. E Uhum. essa habilidade maior começa a ter linguagem, começa a ter possibilidade de manufaturar ferramentas. Não Isso. ferramentas como a gente conhece hoje, mas uma pedra que tem uma borda mais afiada, que já me permite quebrar um osso, já me permite ter acesso à medula óssea amarela, que é riquíssima em gordura Isso. e, consequentemente, riquíssima em energia, que vai me dar mais substrato para poder me desenvolver. Né? Maravilhoso. Então, a Uhum. partir desse momento, também, a partir do momento que eu comecei a inventar ferramentas, começa a ter ferramentas de caça. Né? As Isso em lanças. conjunto, Isso. as lanças e tudo mais. Em conjunto com isso, eu deixo de ser um predador, deixo de ser um comensal que come o resto e passo a ser o caçador que come o principal, que tem acesso ao Sim. buffet completo. Exato, Né? porque como Então, você não, como não tinha como se defender, você tinha que esperar os animais exatamente, maiores comerem, o que sobrava, eles iam lá e exatamente, comiam, né? Mas exatamente. A já com partir do esses momento que eu artefatos, começo a caçar, eu agora tenho o isso, privilégio de comer a parte nobre, as vísceras, o exato. fígado, os rins, o Nossa, timo, o incrível isso. cérebro, né? Maravilhoso. Então, mais aporte nutricional, mais desenvolvimento, crânio maior, cérebro maior, mais inteligência, mais habilidades. E aí Isso. isso aí culmina com o advento do fogo, Do né? fogo. E aí eu tenho a possibilidade de comer alimentos cozidos, liberação de mais nutrientes ainda. Mais Então, nutrientes. É. observe que dentro dessa escala evolutiva, nós deixamos de ser herbívoros e o nosso Sim. sistema, durante milhões de anos, se adaptou a comer carne. Então, Carne e gordura. carne e gordura, a base da minha alimentação não é vegetal. A base da minha Isso. alimentação é animal, Animal. certo?
Isso aí. Base da minha alimentação é animal. Vegetais eram utilizados quando eu não conseguia caçar. Eles têm Isso. baixíssima densidade nutricional, né? E alta toxicidade. Uhum. Para você ter uma ideia, 98% de todas as plantas que existem no mundo não são comestíveis. Santo. Certo? Eu só tenho condições de comer 2%. Uhum. Né? E esses 2% ainda tem toxicidade. Tanto Ainda é que tem toxicidade. eu ainda É. tenho que mexer com elas, tenho que botar o feijão de molho, tenho que cozinhar, Isso. tenho que fazer para poder Exato. diminuir a toxicidade. Né? Então, voltando agora para o presente e como ter uma Certo. boa alimentação, é o ABC da cozinha ancestral bem facinho. A. Preferir alimentos minimamente processados ou não processados. Então, Uhum. Quanto preferir mais natural, alimentos... melhor. Oi, Ali, tudo bom? Preferir alimentos minimamente processados ou não processados. Quando estiver no supermercado, fique na seção dos vegetais e na seção do açougue. Isso. Pronto. Pronto. Certo? Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação. Comece a montar o seu prato pela porção animal dele. Animal. Proteína primeiro, exatamente. Proteína e gordura animal primeiro. Primeiro. Né? Então, se você tem na sua disposição ovos, carne, peixe, frango, comece por aí. Vísceras, Exato. comece por aí. Depois você vai para os vegetais. Se tiver espaço no bucho e dinheiro para pagar se você tiver na restaurante. Isso. Se não, não precisa. Não é obrigatório. Não. Tá? Então, nós somos, como eu gosto muito da maneira como o doutor Marcelo Cardoso fala, nós somos onívoros com viés carnívoro. Isso, eu gosto muito também. A gente também. só come vegetal quando a gente quer. Então você pode dar um coloridozinho no prato, bota lá um tomatinho para ficar vermelhinho, bota uma cebola, folhinha, cebola, bota um temperinho e tal, sem problema. Mas não é obrigado. O bulk, né, do prato, a parte principal do prato é a carne. E por que é importante partir desses dois princípios? Por conta do terceiro. Que o terceiro é o quê? Você comer quando tiver fome e parar de comer quando se saciar. Mas você só vai conseguir comer quando tiver fome e parar de comer quando se saciar se você seguir as duas primeiras recomendações. Exatamente. Minimamente processados ou não processados e começar pela parte animal do prato. Porque se você furar a primeira regra, você vai se entupir de farináceo. Isso, e você vai ter vontade de comer o tempo todo. Vai ter vontade de comer o tempo todo. Se você furar a segunda regra e começar pela parte... Você pode até não furar a primeira, mas se você furar a segunda, você vai começar pela parte vegetal do prato, aí você vai sentir fome mais rápido. Isso, não dá saciedade, exatamente. Não dá saciedade, não dá. Entendeu? Você vai ter saciedade por conta do volume, porque você acaba comendo mais, enche o estômago por conta do volume, mas não é saciedade real, porque o teu organismo não está nutrido. Então daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Entendeu? Então o terceiro passo é comer quando tiver fome e parar de comer quando tiver saciedade. E aí entender... Aí você pode dizer assim, mas é muito complicado comer quando tiver fome, porque hoje tudo a gente confunde com fome. Eu tô preso dentro de casa, eu tô ansioso, eu tô deprimido, eu tô feliz, eu tô triste. Tudo isso gera confusão, né? Gera essa confusão. Mas é justamente esse o trabalho que nós temos que fazer para ressignificar a nossa biologia, a nossa fisiologia. Porque a natureza durante 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, durante todos os milhões de anos que existem, porque todos os animais usam fome e saciedade como fatores para procurar a comida e para parar de comer. Ela desenvolveu esses sensores na gente e a gente, por conta de uma alimentação ruim, por conta de um sono inadequado, por conta de estresse, de não fazer exercício, por conta da nossa vida artificial, a gente perdeu o contato com a nossa essência. Exato. Entender que essa mudança, ela também tem um tempo, né? Porque você não consegue fazer isso, amanhã eu vou, já vai estar... Não é assim. É um processo que demanda tempo para você resgatar essa ancestralidade, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Também tem os condicionamentos, porque muitas das vezes você tem aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, com hora marcada, e você demora muito tempo para reconstruir isso aí, se adaptar a uma nova rotina. Muitas das vezes, dá meio-dia, as pessoas vão almoçar, porque está com a hora marcada, não estão com fome, nem pensam, já vai direto lá e come, entendeu? Exatamente. É o sininho do Pavlov dos cachorrinhos lá que já fica... Exato.
É isso É mesmo. verdade. Muito É verdade. incrível isso tudo que você falou. Eu concordo com tudo. Eu tento aplicar isso também e mostrar isso para as pessoas, né, de uma forma geral. E é bastante difícil, mas eu É, acredito muito nisso e acho que a gente está aí para isso mesmo, para tentar modificar esse claro. pensamento. Essa é a nossa E ideia, né? com certeza. Eu não sei quanto tempo falta, você tem essa noção aí, porque eu não marquei, mas Falta. Se a gente for até o final da live, falta ainda 20 minutos. então. E Mas a você gente já quer tá com uma colocar. hora e 40, né? Acho que a gente Tá já passou bom, tanta né? informação, né? Verdade, gente. Olha, eu acho que foi muito, muito rica a nossa live. Eu adorei estar com você. Você é uma Se a gente pessoa que eu falar admiro tudo hoje, ainda bastante, sobra assunto pra gente fazer uma parte né? 2. Eu acho ótimo também. Gostei bastante. E eu espero que a gente consiga fazer outros encontros e Claro, gostei claro. muito de estar com você. Muito obrigada por Você todas já as tá com a live marcada informações. no meu canal também, né? Ah, que legal, que bom. Tá bom, vai Já ser um prazer. vai ser show de bola. E vamos continuando aí na nossa rebelião, como você diz, né? É isso aí, é isso Isso aí. mesmo. Agradeço Eu a... agradeço a tua atenção, agradeço o convite. Para mim, estar aqui podendo conversar um pouquinho com você é fantástico. Sim, Eu acho que essa é uma das coisas, uma das vantagens dessa mídia social, né? Você está em é, Portugal, eu estou no Brasil, é, né? E a gente está podendo bater esse papo legal e as outras pessoas que estão sim. aqui podendo interagir com a gente é muito, muito legal. Eu acho Muito fantástico bom isso. mesmo. Gosto muito Agradeço. de fazer esse tipo de Agradeço. trabalho. Sigam o Henrique, Henrique Altran, @Henrique Altran. Gente, o Instagram dele é maravilhoso, riquíssimo. Todo dia, o tempo todo ele está postando estudos, tudo muito bacana. Vale a pena seguir. E eu te agradeço muito, tá? E espero que a gente tenha esclarecido aí a dúvida das pessoas, passado bastante informação. E até Aham. E uma eu tô. próxima, então. Claro, eu estou à disposição, tá? Eu vou gravar essa live, pegar o áudio e vou fazer um Sim. podcast, colocar lá no Ai, que podcast bom. Rebelião Saudável. Eu te mando os links para você poder divulgar, tá bom? Ah, então tá bom. Muito obrigada, Henrique. Um abração, Legal. tá? Show de Boa bola. Tchau, sorte, tchau. sucesso. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.